2016. Você já está pré-candidato à prefeitura do Rio. E queria saber, como é que está o processo, quais são as suas expectativas para a campanha do ano que vem e que tipo de articulação você está fazendo em função de tudo isso que a gente conversou, quer dizer, tanto do desgaste da esquerda, do pós-2013, que acho que muda muito a discussão, principalmente numa cidade como o Rio, que teve a sua particularidade, inclusive a partir de junho aqui se estendeu muito mais, inclusive por causa da Copa do Mundo. Exatamente. E do tipo de articulação social que se deu, que te envolveu de várias formas, inclusive com várias calúnias e escândalos aí em relação aos Black Blocs. É impressionante, né? Se você parar para pensar, assim, em 2010 eu fui eleito deputado, segundo mais votado, logo depois teve o lançamento do Tropa, aí depois teve a eleição para prefeito do Rio de Janeiro, que eu fui candidato, a gente chegou a quase 30%, numa campanha incrível, né? Caracterizada muito, né? 29%, né? Uma campanha caracterizada ali pelo nada deve parecer impossível de mudar, quer dizer, foi uma coisa, grande mobilização da sociedade, sem tempo nenhum, 1 minuto de televisão contra 16 minutos do prefeito. 1 minuto de televisão. 1 minuto de televisão, 1 minuto de televisão, mas uma campanha forte nas redes sociais, na militância, né? Enfim. E uma situação muito, muito diferente da que a gente tem hoje em dia, porque naquela época ainda havia o sentido um pouco ufanista em torno da Copa do Mundo, ainda não tinha rompido sem dúvida a alguma, bolha 2012, de junho, pelo contrário, né? 2012 foi um ano antes das manifestações, onde ninguém imaginava aquilo, mas a gente sentia em 2012, Sim. O Marcelo Uca, que foi, enfim, meu vice, um grande amigo, ele dizia isso lá, cabeça de poeta enxerga o amanhã, né? Cabeça de historiador, como a minha, enxerga ontem. Essa é a diferença do poeta para o historiador. E o Uca dizia isso claramente, ele falava, tem alguma coisa acontecendo que a gente não está entendendo, tem alguma coisa que está acontecendo que a gente não está entendendo. Ele repetiu isso inúmeras vezes, né? Mas, enfim, para mim era um poeta, né, falando. Ele estava coberto de razão, tinha alguma coisa acontecendo que a gente não estava ali entendendo, que explode um ano depois, né? E aí vem 2013, enfim, com tudo que representou, a gente destrói todo o nosso sistema cognitivo. Depois vem 2014, e aí eu tenho um enfrentamento grande, principalmente com a TV Globo, com as organizações Globo, por conta das tentativas de me associar à ideia de vandalismo, né? Que substituindo toda a pauta, né? Porque essa foi uma estratégia muito curiosa também dos meios de comunicação, né? O grande debate nacional era o vandalismo, né? Não era mais a reforma política, não era mais a reforma agrária, não era mais... E até então você não tinha... Não era mais nada, né? Imagina, a trajetória toda da gente foi uma trajetória da reafirmação dos direitos humanos, da luta política. Então tentar me associar da forma mais grosseira, né? Mais estúpida, que um veículo de comunicação podia fazer. Isso gerou um grande debate na sociedade, houve uma grande reação espontânea da sociedade civil. Eu acho que nós vencemos essa briga, né, com eles. A ideia de que eu tinha ligação com determinada coisa gerou uma resposta muito grande de eu tenho ligação sim, mas é com outra coisa, né, com luta política, com vida digna, decente, com sonho, com utopia, né, enfim. E aí houve uma resposta que não foi controlada por nós, ainda bem, do conjunto da sociedade, de várias pessoas, enfim. Isso foi 2014 inteiro, está longe de acabar, inclusive. E aí a gente, enfim, entra 2015, já às vésperas, não sei o que vai acontecer em 2015, vamos ver, mas vem 2016 e a gente está se preparando para isso mesmo, né? A gente tem, o mais importante agora é apresentar um programa, né? 2016 encerra um ciclo, que é um ciclo dos chamados mega eventos, né? Encerra com a Olimpíada. A Olimpíada vai acabar a um mês da eleição. E é possível que, diante da reforma do Eduardo Cunha, né, é possível que o próximo prefeito seja um prefeito só de 2 anos. É porque uma das coisas que eles querem fazer é a consolidação das eleições. Exatamente, é juntar todas as eleições, que eu acho uma tragédia. Tragédia. É a velha teoria de que nada é tão ruim que não possa piorar, né? Eles querem botar todas as eleições no mesmo ano. E aí primeiro que você só vai discutir o processo eleitoral de 4 em 4. Segundo que você vota para vereador e presidente da República, né? Ao mesmo tempo, e aí vai ser... O debate é sequestrado completamente pela lógica. E você não permite, por exemplo, as mudanças de 2 em 2 anos, conforme as crises que possam ser colocadas. Enfim, é uma tragédia, né? Mas isso está em pauta também nessa reforma política defendida ali pelo nosso nobre presidente do Congresso, né? Então, essa eleição de 2016 tem muita coisa em jogo. É o fim de um ciclo na cidade e eu, particularmente, acho que é o fim de um ciclo também da política.
Essa lógica política das alianças feitas a partir de acordos, de tempo de TV, de financiamento e distribuição de cargos, essa política morreu. Por mais que ela esteja sendo alimentada e hegemônica por quem hoje está no poder. Mas no conjunto da sociedade, essa política morreu. Não adianta a gente reproduzir essa política, porque isso significa a gente fazer a política no campo do adversário, que a gente não sabe jogar. A gente não sabe, nunca aprendeu, ainda bem, fazer isso. Eu não vou fazer alianças baseadas em tempo de TV e distribuição de cargos. O que não quer dizer que a gente não possa debater um programa e possa ter outros setores junto com a gente. Isso sim, mas numa outra perspectiva política. E aí, é um debate que tem que se fazer com partidos, mas também com a sociedade civil organizada. Nesse sentido, a gente já tem uma série de pessoas que nada tem a ver com o pessoal, são pessoas da área da cultura, da economia, enfim, da educação, da saúde, que estão se reunindo e estão conversando sobre o Rio de Janeiro, estão debatendo o Rio de Janeiro. Até o meio do ano, a gente forma uma espinha dorsal de que cidade a gente quer, de que cidade é possível, de que cidade a gente tem direito, né? Então é meio que a cidade sentimento contra a cidade cimento, né? Porque o Rio, depois de 2016, vai precisar ser vivida, vai precisar ser sentida. As pessoas hoje não participam. A ideia do cidadão foca, que é aquele cara que sai de casa, bate palma e volta, né? Precisa ser rompida. As pessoas precisam conseguir participar efetivamente mais. Isso está acontecendo em vários lugares do mundo. As pessoas estão pedindo para participar mais. Através do seu bairro, através da escola do seu filho, através do seu local de trabalho. A gente tem uma internet hoje tão poderosa para discutir cor de vestido. Por que a internet não pode definir o que acontece nos bairros? Por que as pessoas não podem se tornar mais empoderadas, né, de decisões políticas através da sua vida também virtual? Por que o poder público não investe nisso efetivamente, né? Enfim, então, nesse sentido, a gente vai fazer uma grande aliança através das redes sociais, através da sociedade civil organizada. Vamos tentar chegar naqueles desorganizados, em todos os bairros. Eu quero visitar todos os bairros do Rio de Janeiro, conversar, ouvir as pessoas com antecedência, para que a gente possa fazer um grande programa. A gente só vai sair vitorioso do processo eleitoral de 2016 se a sociedade, se o conjunto da sociedade vier com a gente debatendo que cidade nós queremos. Então é através de um programa, não vai ser através de um grande marqueteiro, não vai ser através de muito tempo na TV, não vai ser através de dinheiro na campanha, nós não teremos isso. O que a gente pode apresentar de novo é um programa e é uma cidade que se permite que podemos ter. Como está a sua relação, ou pelo menos as suas expectativas em relação ao papel da mídia nisso? Porque ano passado acho que você teve o maior enfrentamento que você já teve com a mídia hegemônica. Não me parece que você tinha esse conflito tão intenso antes do ano passado. Você está com expectativas? Você está criando pontes ou você acha que tende a ser uma relação tensa durante o período eleitoral? Tem muita coisa em jogo, né? E o mais bobo dá nó em pingo de éter com luva de borracha, né? Ninguém está neutro nessa história. Quando a gente vai para uma disputa de cidade no Rio de Janeiro, tem muitos interesses colocados. Interesses, inclusive, empresariais de grandes veículos de comunicação, que tem na cidade o seu quintal de negócios. Ninguém vai ficar neutro nessa eleição de 2016, como nunca ficaram também, por mais que se digam assim, né? E eu tenho certeza que não conto com eles para esse processo eleitoral. Mas eu espero que o debate seja um debate honesto, que não foi em 2014. Eu espero que o debate seja um debate aberto de ideias. É o que a gente vai fazer. A gente vai apresentar um programa e um programa movimento. Um programa que vai contar com a efetiva participação das pessoas. De forma local, nos comitês que vão se espalhar pela cidade e de forma virtual, né? Eu não tenho a menor dúvida de que o projeto de cidade defendido pelos grandes veículos de comunicação não é o projeto de cidade que eu penso. Mas eu quero debater com todo mundo. Eu quero debater esse projeto com todo mundo, né? Mas não tenho ilusão. Não tenho ilusão. Eles não estarão do meu lado nesse momento, como nunca estiveram. Eu só espero que o debate possa ser feito num patamar diferente daquele que eu tive que enfrentar em 2014. Você também ganhou muita expressão nacional na época da CPI, porque você era muito ameaçado. Você vivia sob intensa segurança. Foi, inclusive, parte do filme, Tropa de Elite, do personagem que é inspirado, mostra isso muito bem. Você perdeu o seu irmão nisso, né? Nessa guerra verdadeira. A impressão que dá é que hoje em dia você está mais seguro, você está mais exposto, você está mais na rua, você está mais tranquilo. Queria entender o que aconteceu, se realmente então, vamos lá. O risco é menor hoje, do tipo de briga que você conta. Não, o risco é diferente, mas ele é muito perigoso achar que um risco como esse é menor. Esse é o grande problema, esse é o grande erro que eu não posso cometer. A impressão que dá, olhando de fora, é que você está bem mais solto.
E, na verdade, é evidente que nós vivemos momentos de tensão, como, por exemplo, na época da definição do relatório da CPI. Quando a gente pede a prisão, os deputados são presos. Nós tivemos deputados presos. Nós tivemos vereador sendo da Câmara de Vereadores algemado. Evidente que aquele momento é um momento... Eu fui apresentar o relatório dentro da Câmara de Vereadores com milicianos indiciados pelo relatório lá dentro sendo vereador. Evidente que tem momentos... Eu fiz isso, né? Eu fiz isso. Fui ameaçado dentro da Câmara de Vereadores, né? Aquele que me ameaçou está foragido hoje, está por aí, né? Era vereador, né? Está foragido, né? Então, assim, é evidente que nós tivemos momentos de grande tensão. O momento da morte da Patrícia Scioli foi um momento muito tenso para mim. Eu tive que sair, inclusive, um pouco do Brasil naquele momento, porque eu claramente era o próximo. As ameaças todas, as informações chegavam nesse sentido. Então, assim, é evidente que hoje eu não vivo um dos momentos mais tensos, extremos, como vivi naquele momento, não tem nenhum problema de falar. Mas esse é o grande perigo de quando você enfrenta a máfia. É você fazer com que o tempo te gere o descuido, né? Porque vingança é prato frio. Vingança é prato frio, né? E a CPI das milícias colocou na cadeia mais de 300 pessoas. Mais de 300 pessoas. Mais de 300 pessoas. Isso é uma mega operação mesmo. Então, isso não é uma brincadeira. A gente sabe com o que a gente mexeu, a gente sabe quem são essas pessoas e do que eles são capazes, né? Evidente que eu tenho a leitura de cada momento de maior ou de menor tensão, mas isso jamais vai poder gerar em mim algum tipo de descuido. Então eu continuo com escolta, eu continuo com segurança, eu continuo tendo cuidado, principalmente nas minhas rotinas, né? Enfim, continuo tendo acesso direto às informações dos serviços de inteligência da Secretaria de Segurança, porque eu nunca recebi nenhuma ameaça direta, as informações chegam pelo setor de inteligência, que monitoram algumas autoridades que são ameaçadas. Eu não sou o único, né? Nós temos promotores, nós temos juízes, nós temos outras pessoas que junto comigo, delegados, né? Mas deles se espera mais, né? Então, assim, outras pessoas estavam junto comigo na CPI das milícias que foram tão importantes quanto e que são tão ameaçados quanto. Então, tem um monitoramento por parte da inteligência, da segurança pública disso. É evidente que o momento, quanto mais espaço público você ganha, maior defesa de alguma maneira isso representa, porque o custo de algum atentado contra mim agora é maior, mas eu não posso achar que eles pensam com a minha cabeça, porque se eles pensassem com a minha cabeça, eles não seriam quem eles são. Claro. Né? Então, o cuidado ainda é necessário e não dá para, infelizmente, mas não dá para descuidar, não. Já indo para os finalmente aqui, vindo para cá te entrevistar, foi dar uma pesquisada rápida e as notícias na imprensa mais tipo recentes falando de você o quão tipo apaixonado você tá, o seu Instagram, como que o Freixo se reencontrou, como é que tá a sua vida pessoal? Isso é uma das coisas que você parece muito mais relaxado do que o na verdade Freixo da CPI. Nos momentos de tensão da vida, é muito difícil que a vida pessoal consiga ter alguma sobrevida, né? Mas uma das coisas que fazem a gente ter que respirar e ter que viver é um pouco reafirmar a vida pessoal também, né? A vida com namorada, a vida com filho, a vida com cachorro, né? A vida com os amigos em pelada de futebol, enfim. Aquilo que faz a gente viver o dia a dia da gente, porque ninguém é só CPI, ninguém é só parlamento, ninguém é só a luta política o tempo inteiro. Mas né? O que eu queria falar é assim, você passou um tempo muito recluso, você acha que você está respirando mais hoje em dia? Eu acho que sim, eu acho que foi muito tempo, né? Foi 2008, 2009, 2010, numa tensão, é muito tempo, né? É muito tempo vivendo. Imagina, eu estou andando com escolta, com segurança desde 2008, então isso é muita coisa. Então isso de alguma maneira, assim, quando eu me permito ter um pouco mais de vida pessoal, talvez eu tenha me permitido até um pouco demais, né? Mas quando eu me permito um pouco de vida pessoal, é também para respirar e para mim, né? Para mim mesmo, né? Eu olhar para mim e falar assim, pô, ainda existo enquanto Marcelo, né? Não enquanto só o Marcelo Freixo, etc e tal. Não que eu divida isso, enfim, mas eu não vou viver essa esquizofrenia do Pelé de falar na terceira pessoa, mas evidentemente que o resgate da vida pessoal ou a permissão, né, dada por mim mesmo da vida pessoal, é também uma forma de sobrevivência, é um colo, é um cuidado que acho que todo mundo precisa, e nesse momento eu precisei bastante, e ainda bem que eu tive gente para fazer isso. Não esquecer das coisas importantes. Claro, que dá também, sentido à vida. Dá sentido à vida. Freixo, queria te agradecer muito, entrevista, meus parabéns. Prazer grande, e parabéns pelo trabalho de vocês que eu acompanho e gosto tanto. Obrigado, a gente está aí, agradecer muito o Rafa que está na câmera aqui, que foi fundamental para fazer isso acontecer, Rafa Vieira, grande cinegrafista,
e a Suzy, que está sempre ali atrás, dando uma força. É isso aí, turma. Até a próxima entrevista. A gente vai fazer mais coisas aqui no Rio. A gente pretende vir para cá pelo menos 2 vezes no mês para sair um pouco de São Paulo. É isso aí, gente. Segue o fluxo.